Hoje nós vamos ler juntos o capítulo 3 de João. João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Antes de qualquer coisa, eu quero só explicar. Nicodemos, ele era um fariseu ali na época. E para quem não sabe o que é fariseu, eu vou tentar explicar um pouco. Também não sei dizer direito, assim, palavras chiques, entendeu? Então eu vou explicar do jeito que eu entendo. Era um dos grupos religiosos ali da época, um dos grupos muito importantes, sabe? E eles seguiam a Torá. Então, assim, seguiam fielmente a Torá e levavam aquilo, tipo, bem rigidamente, sabe? E por isso que era um dos grupos que negavam muito que Jesus era o Messias, porque de acordo com eles, pelo que a gente entende lendo, os fariseus, o povo religioso da época esperava muito que o Messias ele aparecesse como, sabe, como um guerreiro, como alguém com pinta de rei, assim, sabe, aquela pose toda. E aí quando Jesus aparece como um cara simples, indo contra muitas coisas que eles acreditavam que era o certo, isso fez com que o povo se revoltasse muito, esse pessoal se revoltasse muito, e Nicodemos era desse povo, era um dos fariseus. Só que agora João ele vai contar uma conversa que teve entre Jesus e Nicodemos, e a gente vai começar agora lendo João capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Esse capítulo já começa muito forte, porque a gente falou, né, que Nicodemos era um dos fariseus. Então ele era uma dessas pessoas que negavam que Jesus era o Messias, sabe? Eles não queriam acreditar nisso. Só que os fariseus, os religiosos lá que liam a Torá e que acreditavam na Torá, eles conheciam o Pentateuco, né? Então eles conheciam ali o que Moisés falava, o que os profetas do passado falavam. E sabia disso, de que era impossível alguém fazer os milagres que Jesus fazia sem que fosse usado por Deus, sabe? Sem que fosse alguém que andasse junto com Deus. Então ele entendia isso e foi isso que ele disse para Jesus. Ele falou: Mestre, eu sei que Deus é com você. Eu sei disso. E aí Jesus ele olha para Nicodemos e ele responde a seguinte coisa para Nicodemos. Olha, o versículo 3. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por que eu pedi que a gente lesse com atenção? Obviamente a Bíblia inteira tem que ser lida com atenção, mas é muito importante a gente ler ela com atenção. Porque quando a gente vai lendo, a gente não entende o que isso que Jesus falou tem a ver com o que Nicodemos falou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como eu falei, Nicodemos ele sabia que Deus estava com Jesus. Mas o que Jesus fala ali para Nicodemos é: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que ele estava explicando para Nicodemos é: Nicodemos, eu sei que você sabe que Deus é comigo, mas é impossível que você saiba quem eu realmente sou se você não nascer de novo. É impossível que você saiba quem realmente sou eu, sabe? Se você não tiver nascido de novo, não tem como isso acontecer. E aí, isso é muito forte, se a gente for parar para raciocinar, porque a gente leu, dá-lhe tapa, a gente leu no capítulo anterior, o final do capítulo anterior, é Jesus dizendo que conhece os corações. Então isso explica muito o fato de Jesus ter dado uma resposta totalmente diferente do que Nicodemos falou. Porque Jesus sabia o coração de Nicodemos. Sabia que Nicodemos sabia que Deus estava com Jesus, mas não sabia quem era Jesus, sabe? Não sabia quem era Jesus direito. Então Jesus conhecia o coração dele, então ele não respondeu para Nicodemos, respondeu para o que ele queria ter falado, para o coração de Nicodemos. Isso é muito forte, é muito bonito. Aí Nicodemos, obviamente, por ele não conhecer, ele questiona ali no momento, né? Porque ele não entende, ele não conhecia Jesus, ele não entendia o que Jesus falava. A gente também comentou sobre isso no capítulo anterior. Como as pessoas não conheciam Jesus, era difícil entender o que ele falava, o modo que ele falava. E aí ele responde para Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar. Calma, é claro
que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus responde para ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Enfim, aqui a gente estava falando, né, de que Nicodemos não entendia o que Jesus falava porque ele não conhecia. Uma coisa também que é bom a gente falar é que existem hoje em dia muitas pessoas que querem tentar entender Jesus, sabe? Que querem tentar entender Jesus, entender os cristãos, entender a igreja, entender Jesus, a pessoa de Jesus, eles querem tentar entender. Mas eles não conhecem Jesus, sabe? Eles não nascem de novo. Então é impossível que você conheça Jesus verdadeiramente, é impossível que você entenda. É por isso que muita pessoa acha que os crentes são loucos, que os crentes são malucos. Porque é impossível você entender o que acontece, é impossível entender o que a gente sente, é impossível entender a presença de Deus se você não é nascido do Espírito, se você não nasceu de novo, sabe? Isso é muito bonito, porque é algo que separa muito os filhos da criação, entende? Porque é muito fácil você dizer que, eu acredito em Jesus, eu sei que igual Nicodemos falou, né? Eu sei que Deus está com você. Você sabe que Deus está com Jesus, mas você não conhece Ele verdadeiramente, você não sabe quem é Jesus. Então, basicamente, o que Jesus chegou para Nicodemos e explicou para ele é: se você quer me conhecer, você precisa nascer de novo. Você precisa abandonar tudo que você aprendeu e acha que é certo e olhar para mim, sabe? Você precisa entender que para que você viva em mim, você precisa nascer de novo, para aceitar viver coisas novas. Isso é muito lindo, muito lindo. Então Jesus estava ali dizendo para Nicodemos isso. Isso é muito bonito. Agora a gente está no versículo 9. Aí Nicodemos, né, questiona Jesus porque ele não entendeu, como ele não conhecia, ele não entendia o que Jesus falava. Então ele questionou. E aí ele perguntou de novo, né, como pode ser isso? Como eu posso nascer da água e do Espírito? E aí Jesus, ele até dá uma resposta direta ali para Nicodemos, né? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Tipo assim, você é mestre em Israel e você não tá entendendo que eu, um simples homem aqui para você, tô falando? E aí ele continua, né? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ali ele estava explicando para Nicodemos, né, tentando falar com ele. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Glória a Deus. E agora no versículo 16 entra um dos versículos mais conhecidos aí da Bíblia, João 3,16, versículo lindo e muito conhecido, que para quem só conhece o versículo solto, esse versículo foi algo que Jesus disse para Nicodemos ali nessa conversa com Nicodemos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, o que a maioria dos fariseus, dos religiosos ali da época acreditavam, né? Foi o que eu falei com vocês, eles tinham muito essa ideia de que Jesus viria, o Messias viria, né, como um guerreiro e ali para julgar o povo e condenar, enfim. Só que aí Jesus, como eu falei, né, Jesus veio com uma visão totalmente diferente do que eles acreditavam que o Messias viria. Jesus veio como um homem simples que veio para salvar o mundo. Então ele fala, né, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Versículo 19 agora. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Mais uma vez aqui, falando que a gente já leu nos capítulos anteriores, de que Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos, e aí mais uma vez aqui mostrando isso, mas os homens amaram as trevas. Então ele estava ali, imagina Jesus falando isso para Nicodemos, né, gente? Imagina essa conversa ali com Jesus, ele falando, a luz veio ao mundo, no caso, eu tô aqui, eu vim ao mundo, mas vocês não me amaram, vocês preferiram as trevas. É uma conversa ali de Jesus. Amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Aí olha aqui, o versículo 20 é muito importante, é um versículo muito bom também pra gente prestar muita atenção nisso aqui, ó. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. A gente conversou sobre isso, né, de que Jesus é a luz que ilumina no meio da escuridão. E essa visão de que Jesus é a luz que ilumina é muito importante. Imagina um lugar totalmente sujo e escuro. Jesus é a luz que entra nesse lugar, ilumina toda a sujeira. É impossível você conviver num lugar cheio de sujeira e achar que está tudo normal. Se você está vendo a sujeira, você quer limpar, você se sente incomodado. Aquela sujeira começa a te fazer mal e você começa a ficar mal porque você está enxergando. Agora, se você não vê, tá tudo bem, tá tranquilo, sua vida segue normal. Mas é aí que Jesus entra. Jesus entra para nos mostrar onde está a sujeira e nos colocar à vontade de limpar aquela sujeira de nós. É por isso que as pessoas que praticam o mal, elas fogem da luz, para que elas não precisem enxergar. Elas fogem da luz porque elas não querem enxergar. Então, assim, ali naquele tempo, tinha muita coisa no meio dos fariseus e dos sacerdotes que pareciam ser luz, sabe? Mas era o contrário da luz. Pareciam ser luz, mas na verdade estava ali escondido da luz. E aí, é por isso que eles não se aproximavam da luz, por isso que eles evitavam enxergar de que Jesus era o Messias e tudo mais, porque ia ser mostrado ali. A gente viu no capítulo anterior de que as pessoas estavam um pouco ligando para adoração sincera, não estavam ligando ali no templo, vendendo as coisas na frente do templo, ninguém ligava para adoração sincera mais. Mas aí a luz chegou, tacou tudo para cima, expulsou todo mundo, toda a sujeira que estava ali, porque a luz chega para iluminar e mostrar o que é correto. A luz chega para trazer ali luz, né? Para mostrar, para fazer com que as pessoas enxerguem o que é certo, o que precisa ser mudado na vida da pessoa. E é isso que Jesus faz conosco. É isso que acontece quando a gente nasce de novo. Toda a sujeira, ela é mostrada ali naquele momento. E Jesus mostra, eu preciso que você mude isso, isso e isso na sua vida, para que você consiga nascer de novo. Então é isso que a luz faz. Isso é muito lindo, glória a Deus. Deixa eu ver o que eu anotei aqui sobre a luz. Acho que eu já falei tudo que eu anotei. Já falei tudo que eu anotei. Aí continua o versículo, versículo 21. Mas quem pratica a verdade, olha que lindo, glória a Deus, vem para a luz. Quem pratica a verdade vai para a luz, automaticamente vai para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Glória a Deus, que lindo, gente. A luz resplandece nas trevas, é isso, glória a Deus, que lindo, muito bonito esse versículo final. Foi um versículo assim, que me deixou muito assim, sabe, eu li, eu fiquei, nossa, que lindo, é muito bonito ler a transformação que Jesus faz na vida daqueles que creem nele, né, que aceitam ele como seu Salvador. E é essa transformação aqui que é mostrada, essa transformação de tirar toda a sujeira, de limpar tudo, de mostrar o que é errado. Isso é muito bonito. Quem segue a verdade não tem medo de ser referência, pois seus caminhos são íntegros. Glória, e isso é muito bonito. Agora nós vamos entrar em outra história no mesmo capítulo, versículo 22 do capítulo 3 de João. Diz assim: depois de tudo isso que aconteceu, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Então Jesus
estava ali com seus discípulos e batizando algumas pessoas. Só que enquanto isso, João também estava batizando em Enom. Então João continuou ali exercendo o que ele foi chamado para fazer, né, batizar e ainda continuar ali falando sobre Jesus para as pessoas. Perto ali de Salim ele estava batizando, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Então, antes de João ser preso, ele ainda estava fazendo o que Deus chamou ele para fazer, batizando as pessoas. Só que aí surgiu uma discussão entre os discípulos ali de João, ali, que estavam ali. Surgiu essa discussão entre um discípulo de João e um certo judeu que estava ali. Mas a discussão, eu vou ler e depois a gente vai falando sobre. Uma discussão a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, no caso Jesus, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Então, tipo assim, eles estavam questionando, tipo, ô mestre, falando com João Batista, né? Aquele homem lá que você falou um monte dele, falou que ele viria, ele chegou e agora ele tá batizando. Tipo assim, o ministério dele tá crescendo, ele tá evoluindo, as pessoas estão indo pra ele e o seu tá diminuindo. O que tá acontecendo, João? Tipo, por que você vai deixar ele crescer assim e seu nome ser diminuído? O que tá acontecendo? Eles estavam questionando ali João, entendeu? E aí João já não gostava muito de ficar calado, né? Ele responde o seguinte, versículo 27. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo. A gente falou sobre isso nos outros capítulos, sobre como João deixava claro a todo tempo de que ele não era o Cristo, de que ele estava ali só fazendo uma missão, de que Jesus viria, de que toda a honra e toda a glória deveria ser dada somente a Jesus. Ele sempre deixou muito claro isso, somente a Deus, né? Deixou sempre muito claro isso. E mais uma vez ele deixa ali bem claro: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Aí olha que lindo isso aqui, versículo 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. No caso, ele estava dizendo ali: a minha missão já foi feita. Eu fui enviado para abrir caminho para o noivo. O noivo chegou. O noivo já está aqui. A minha missão foi feita. Minha missão já está completa. E eu me alegro com isso. Eu me alegro que agora Jesus chegou e fará o que ele tem que fazer, o que tem que ser feito. Isso é muito bonito, gente. É muito lindo. Porque mostra como João não estava ligando para mérito nenhum, não estava ligando para o nome dele, não estava ligando para nada, só para cumprir a missão que Deus chamou ele para cumprir. Isso é muito bonito. O que acontece muito contrário, conversamos sobre isso também nos capítulos passados, acontece muito contrário disso hoje em dia, sabe? Nós somos chamados para algo, mas a gente quer se promover nessa chamada, a gente quer crescer o nosso nome nessa chamada, a gente quer estar no destaque nessa chamada. Mas e o que Deus te chamou para fazer, aonde fica? E quando completar aquilo que Deus te chamou para fazer, será que você vai continuar fazendo só porque te dá fama, te dá dinheiro? Ou será que você vai fazer que nem João? Já estou feliz. Aqui acabou a minha missão. É isso. Já fiz o que tinha que ser feito. Entendeu? Isso é muito bonito, gente. Muito bonito a forma como João, ele foi chamado para isso e levou isso sempre mostrando de que toda a honra e toda a glória sempre deveria ser dada a Deus. E ele completa esse capítulo dizendo, cadê? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus, que lindo! É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Versículo 31 continua assim. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho.
Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Mais uma vez mostrando aqui, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Mais uma vez confirmando aquilo que Jesus falou para Nicodemos, né? Você precisa nascer de novo, você precisa me aceitar, para que você entenda quem eu sou. Então, João está dizendo ali, né? Que aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Então, quem aceita a Jesus enxerga que ele é o Filho de Deus. Quem aceita Jesus tira as escamas dos olhos, tira a venda dos olhos e começa a enxergar novamente, a enxergar a realidade e a beleza do Evangelho. Versículo 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Fala as palavras de Deus. Muito bonito. Porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. Acabamos João capítulo 3. E que lindo esse final de João 3, né? Muito bonito, mais uma vez, essa separação dos filhos para quem só é criação, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mais uma separação aí, que os filhos, quem crê em Deus, quem aceitou Jesus como seu único Salvador, tem a vida eterna. Glória a Deus. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Glória a Deus. Muito bonito, muito bonito. Fiz algumas anotações aqui do que a gente pode pegar para esse versículo, esse capítulo, né, de João 3. São poucas anotações que eu fiz desse capítulo, mas a primeira coisa que a gente precisa entender, e que conseguimos entender através desse capítulo, é o nascer de novo, né? A gente falou muito sobre isso aqui. Crer que Jesus é o Filho de Deus e deixar que o Espírito tome conta do nosso coração, abandonar o velho homem, deixar as coisas passadas no passado e seguir uma nova vida com Cristo. Então, mais uma vez, lembrando a frase que a gente falou, não existe possibilidades, não tem como a gente conhecer verdadeiramente quem é Jesus se não nascermos de novo, se não abandonarmos as práticas passadas. Enfim, não existe essa possibilidade, não tem como. E a gente consegue enxergar isso através dessa conversa que Jesus teve com Nicodemos. Então fica aí o recado para você também. Não tem como conhecer Jesus verdadeiramente. Vocês conhecem pessoas que não acreditam em Deus, que do nada resolvem que vão ler a Bíblia ou vão fazer alguma coisa assim, mas que só querem ler para conhecer e para julgar, alguma coisa assim? Vocês percebem que essas pessoas, elas não entendem muitas coisas, elas não conseguem entender. Eu não entendo porque isso está na Bíblia, eu não entendo por causa daquilo, eu não entendo o que esse povo sente, porque que eles choram quando escutam um louvor, porque que eles choram quando lê a Bíblia, eu não entendo. Essas pessoas não entendem porque elas não nasceram de novo. Essas pessoas não entendem porque elas não conhecem o que você que nasceu de novo conhece. Elas não conhecem a presença do Espírito Santo, sabe? Essa calmaria que vem como um vento assim, levando toda angústia, trazendo um arrepio para nossa alma. Isso é muito lindo. A próxima coisa que eu anotei é o que tem como aprender com a história de João Batista, né, com o chamado dele, que nunca é sobre nós. Nunca é sobre nós. Não é sobre o que eu sei fazer, sabe? Não é sobre o que você sabe fazer de melhor. Não é sobre a sua voz, a forma como você sabe se expressar e falar em cima de um púlpito, em cima de um palco. Não é sobre quantas curtidas você recebe no seu post do Instagram ou quantas pessoas tem na sua live do TikTok. Não é sobre isso. Não é sobre o que a gente consegue fazer. É sobre Ele. E sempre será sobre Ele. Então, assim, com a história de João Batista, o chamado dele, a gente consegue entender isso. Que sempre precisamos entender que toda a honra e toda a glória deve ser dada somente ao Rei da Glória. Somente a Deus e somente para Ele. Estamos aqui só para abrir caminho. Estamos aqui só para fazer discípulos, para levar pessoas a conhecerem Jesus, assim como João Batista fez. E quando acabar a nossa missão aqui, a gente precisa falar:
até aqui. Até aqui o Senhor me trouxe, até aqui o Senhor me guiou. E se o Senhor não for comigo, eu não faço mais nada. E é isso que eu acredito muito, sabe, gente? Deus colocou no meu coração esse desejo de fazer as lives. Deus tem me usado para cantar nos lugares, para falar com as pessoas através das minhas canções. Mas se chegar um dia de Deus simplesmente falar comigo, Carol, pronto, acabou seu chamado, acabou sua missão. Era só para isso que eu queria te usar. Eu vou falar amém, Senhor. E eu vou parar com tudo. Eu sei que vocês gostam de mim, eu amo vocês, mas eu tô aqui para fazer o que Deus quer que eu faça, sabe? E só isso. Essa é a minha missão e essa tem que ser a sua missão. Eu tenho muito medo, isso me dá vontade de chorar, gente. Eu tenho muito medo de estar fazendo algo que não seja da vontade de Deus, que não seja pra glória de Deus, sabe? De por algum motivo eu acabar perdendo foco e ir pra um caminho que me vanglorie mais, um caminho que seja melhor pra mim, sabe? Mas às vezes o que é melhor pra nós não é o que Deus quer pra nós. Então que a gente sempre venha orar e falar, Senhor, me usa, me leve pelos caminhos que o Senhor quer que eu vá. Faça o querer na minha vida e que tudo que eu faça seja para honra e glória do Teu nome. Se por algum motivo eu e as minhas vontades falarem mais alto, se por algum motivo eu quiser começar a querer dar a glória para mim, que o Senhor me peça no momento, que o Senhor tire tudo que eu tiver, sabe? Mas que não permita que eu faça isso com a Tua palavra, com o Teu reino. Isso é muito importante, muito sincero da parte de João Batista ali. Ele sempre deixa claro isso, né? De que toda honra e toda glória sempre tinha e tem que ser dada a Deus. O maior medo é seguir uma coisa distinta da vontade de Cristo e receber o não no grande dia. Exatamente, Léo. E a última coisa que eu anotei aqui é que só entende as coisas do céu quem é do céu, né? Que pega um pouquinho sobre aquilo do nascer de novo, que a gente já falou também. Que é isso, não tem como entender as coisas se não nascermos de novo. Aí eu escrevi uma coisa aqui, que é eu escrevi assim, existem pessoas que querem entender Jesus sem aceitá-lo. Nunca vão conseguir compreender. Nascer do Espírito é dar uma chance para a fé, ir contra a lógica. Acabamos mais um capítulo juntos para a glória de Deus. E que capítulo lindo, gente. Que capítulo maravilhoso. Os cachorrinhos estão felizes também, latindo com força.